Projeta para mim aí Lucas 14, 23. E aí, irmãos? Gostaram aí desse... Isso é uma série, né? Quem já acompanha essa série aí tem que baixar um aplicativo. Vale a pena assistir. Mas eu fico ali emocionado porque o mundo conta muitas histórias, né? Muitas lendas. Os primeiros a verem Jesus, né? A narrativa bíblica fala isso. Foram os pastores. Pegando esse gancho aqui para a gente já entrar na mensagem, os pastores saíram dali com a missão de contar. Nós precisamos contar. Eles viram Jesus e saíram dali com o coração aquecido, com o coração ardendo, para contar que eles haviam achado, tinham visto o grande sinal, tinham visto Jesus. E o nosso tema que nós vamos, eu sei que vai ter aqui uma palavra, creio eu, de lançamento do nosso tema. Mas olha só o que está escrito em Lucas 14, 23. E disse ao Senhor, ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Volta um pouquinho aí, uns 3, 4 versículos, nesse mesmo, onde começa aí, ó, quando você vê a epígrafe aí onde começa essa história. Volta mais um pouquinho. Deixa eu ler aqui embaixo. É isso aí. Olha só, irmãos. Porém, ele lhes disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado ou desculpado. E o outro disse: casei-me com a minha esposa e, portanto, não posso ir. Continua. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. O senhor dessa história aí é Jesus. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Irmãos, vocês aqui já tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E o sentimento que eu e você precisamos ter é o mesmo desses pastores ao verem Jesus. Sair para chamar, porque ainda há lugar aqui nesse lugar. Ainda há vaga, ainda há espaço. Esse tema, o ano de casa cheia, quando nós encontramos com Jesus, o que mais nós queremos fazer, o que mais eu e você queremos fazer, quero já profetizar isso, é anunciar Jesus. E essa parábola ela é tão poderosa porque diz ali o texto que ele ficou chateado, irado, ele ficou assim, né, bravo, porque ele preparou uma festa, preparou uma ceia, mas na hora as pessoas começaram a se desculpar. Ah, eu não posso, eu casei, eu não posso, eu vou trabalhar, eu não posso, eu tenho que sair, eu não posso. Aí ele vai e chama alguns servos e fala assim: vem cá, vai pelas ruas aí, chama a gente, porque ainda há vaga, ainda há espaço, há uma cadeira vazia. Aí aqueles servos voltaram e falaram para o Senhor: já fizemos conforme o Senhor disse. Aí, mas ainda há vaga.
O próprio Senhor Jesus, essa parábola ela aponta para Cristo. O Senhor Jesus, gente, ainda há vaga, ainda tem como a gente convidar, tem como a gente chamar. As pessoas precisam olhar para nós e ter o desejo de buscar ao Senhor. Nós encontramos o Messias, irmãos. Aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aquele que, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós oramos, quando nós pedimos, é aquele, irmãos, que manda a gente pedir tudo a Ele. Olha, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e isso vos será feito. Nós encontramos Jesus, o Salvador, o Messias. E ele ficou irado, irmãos, porque quando ele preparou a ceia, preparou um banquete, preparou um evento, preparou um culto, preparou algo fantástico, um culto de milagre, um culto onde você vai sair daqui restaurado, irmãos. Quando os servos voltaram, aí ele falou assim, ué, mas você já fez? Fui lá, Senhor, fiz conforme o Senhor mandou, mas ainda há lugar, então vai pelos becos, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Esse ano, meu irmão, será um ano de casa cheia, porque eu e você, nós vamos sair pelos valados, porque nós vimos Jesus. A Bíblia, ela começa a falar de Cristo, né? O primeiro milagre dele que nós temos registrado na Bíblia é em Caná da Galileia, aonde ele transformou água em vinho. É o primeiro milagre registrado na palavra de Deus. E o Senhor continua fazendo milagre, irmãos. Quem encontra com Jesus muda a sua história. Entrando na mensagem de hoje, né? Por que você veio aqui hoje? Olha, irmãos, hoje é Natal, 25 de dezembro. 25 de dezembro, quando Jesus nasce, não foi nessa data, você sabe disso, né? Jesus não nasceu 25 de dezembro. Os estudiosos dizem que poderia ser lá mais por meado do ano. Os pastores estavam no campo, então tem toda aquela condição de clima. Mas olha, pastor, eu não quero saber muito, eu não sou muito teólogo, eu não sou muito estudioso assim, mas o dia em que Jesus nasceu para você, para mim, foi em agosto lá de 1996, num sábado à tarde, eu não me lembro o dia, mas eu sei que foi no mês de agosto. Então, Natal para mim, se eu for comemorar Natal, é a partir do meado de agosto de 1996, todo dia, amanhã é Natal, todo dia Jesus, eu comemoro Jesus que me tirou da angústia, me tirou da prostituição, que me tirou da bebedice, me tirou, meu irmão, da baixa autoestima, não achava que não era ninguém. Eu comemoro o Natal todo dia. Eu sei que é um sincretismo religioso, eu não quero entrar nesse mérito, mas se a igreja, se eu e você soubéssemos o verdadeiro sentido do Natal, quer saber o verdadeiro sentido do Natal? Foi o dia em que Jesus entrou na sua vida, onde você queria cortar os seus pulsos, queria se jogar da ponte, queria dar um tiro na cabeça, queria acabar com a sua própria vida, estava sem rumo. Jesus entrou na sua vida e a tua história hoje mudou. A tua história hoje é outra, porque Jesus nasceu na sua vida. E qual a mensagem que eu tirei para mim desse filme, desse trecho? Que eu preciso falar mais a respeito de Jesus, porque há vidas lá fora, irmãos, que estão em situações difíceis, estão em situações deploráveis, pessoas que estão sem esperança nenhuma, que ontem abraçaram o Feliz Natal e hoje estão numa angústia profunda, estão numa angústia tremenda, que ontem alguém que nunca abraçou, foi lá, abraçou, passa 2, 3 dias, começa de novo a rotina, poxa, só no Natal mesmo, mas Jesus ele entrou na nossa vida e muda a nossa história, irmãos. E o tema dessa mensagem aqui, que eu já vou entrar nela de forma assim bem
bem dinâmica, né? Como o pastor Alexandre prega, a lista dos vencedores. Por que que essa mensagem tem esse tema, a lista dos vencedores? Porque eu vou ler com você aqui agora, você vai me ajudar nessa leitura aí. Está em Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 15. Irmãos, eu vou ler, e eu quero que você já vai raciocinando. Quando a gente faz uma lista, qual o critério? Por que nós fazemos uma lista? Né? A gente faz uma lista para separar, faz uma lista aí, porque só pode entrar aqui hoje nessa festa quem está na lista. Né? Lista, ela tem um objetivo, olha, faz a lista aí dos vencedores, dos 100 primeiros colocados nesse concurso, aí é feita uma lista. Tem lista para, né, como eu falei, lista de convidados, tem vários tipos de listas, irmãos. Tem a lista, né, dos melhores jogadores do mundo, aí está lá no primeiro colocado Pelé, segundo, não sei, terceiro, quinto, Messi, sexto, Maradona. Mas tem a lista dos melhores do mundo, a lista dos melhores cozinheiros. Uma lista, ela serve para separar alguém de outros. E eu vou ler para você uma lista, que está em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 15, que eu vou chamar essa lista de lista dos vencedores. Os irmãos sabem. Romanos 13, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Sancreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Já vou adiantar aqui, protetora no original aí é cooperadora, patrocinadora, aquela que patrocina. Saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus, as quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Versículo 6, saudai Maria, a irmã Maria aí, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Ápiles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa. Eram bons nomes aí para o Mateus botar aí no... Os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, mistério, né? Assíncrito, Flegonte, olha aí, olha o nome aí do menino aí, Hermes, Pátobras, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Irmãos, é uma lista, e uma lista dos vencedores. Seu nome não está aí não, mas tem pelo menos Narciso eu conheço um Narciso. É um músico, um maestro lá do trabalho, Narciso, um homem de Deus. Irmãos, lista dos vencedores. Por que essa lista
falei de algumas listas, mas por que eu estou fazendo com que você pense nesta lista como a lista dos vencedores? Aqui há pessoas, irmãos, que se destacaram na obra de Deus. É a lista de quem se destacou. É a lista de quem, né, contribuiu para que o Evangelho pudesse chegar até nós, aqui hoje. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele está escrevendo no seu último, aí no finalzinho da sua carta, ele está, um monte de nomes, mas ele está lembrando de cada um deles, porque quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, irmãos, foi um daqueles, né, alcançado pelos pastores, alcançado pelo Evangelho, que pregou o Evangelho da graça. Tudo que nós sabemos hoje sobre a graça, foi o apóstolo Paulo que recebeu a revelação de Deus. Tudo que nós sabemos hoje, como liturgia, a instituição da ceia, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu metade do Novo Testamento. Um homem de Deus, um homem que a Bíblia fala, em 1 Coríntios 15, 10, que pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Eu estou falando a respeito dele. Que ele foi um homem de Deus, meu irmão, e extremamente importante para nós. Mas ele não fez a obra de Deus sozinho. Não tem como, apesar dele ser um homem extraordinário, ele não fez a obra de Deus sozinho. Ele não pregou Jesus. Eu tenho que contar a respeito de Jesus. Ele não fez isso sozinho. Ele precisou de ajuda. Ele precisou de gente do lado dele. Ele precisou de pessoas que foram para a prisão com ele, como nós lemos aqui, que foi amigo dele. Ele precisou de gente, irmãos. Essa igreja, ela só vai se tornar, né, um ano de casa cheia, claro, pelo Espírito Santo de Deus, usando você, usando a sua vida. Não tem como só o pastor Alexandre fazer a obra, por mais evangelista que ele seja. Tem o dom de pastor, tem um dom lá do evangelista na veia, mas ele não faz essa obra sozinho. É o que está aqui, o que Paulo, apesar de ser um homem extraordinário, ele não conseguiu fazer tudo sozinho. E essa lista, que ele cita esses nomes, vai mostrar isso para nós. Qual é a primeira característica de Febe, que é a irmã que ele cita, logo em Romanos, capítulo 16, 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sancreia, para que recebais no Senhor como convém. Olha, recebe ela aí. Tudo que ela precisar, vocês atendem ela, porque ela tem sido protetora, ou seja, patrocinadora. Era uma irmã que ajudou Paulo financeiramente nas suas viagens missionárias. Paulo fez 3 viagens missionárias, irmãos. E olha, a viagem missionária, hoje a gente pega um avião, pega um carro. Paulo era de camelo, né? Era de pé, de navio. E custava, como custa hoje, deveria custar naquela época. E essa mulher, ela foi patrocinadora, Febe, ajudou a igreja financeiramente. Deus tem enriquecido algumas pessoas, irmãos. Deus tem te dado prosperidade. É para você ser um patrocinador. E Deus, ele, no final, essa lista, as pessoas podem esquecer, mas Deus não esquece de você que patrocina a obra de Deus. Você está na lista dos vencedores. Você que é patrocinador dessa obra, saiba que o Senhor tem te colocado nessa lista dos vencedores. O segundo, o irmão que eu vejo aqui, os que dão a vida e os que se desgastam pela obra. Tem gente que patrocina a obra do Senhor. Tem gente que dão a vida, meu irmão, e se desgastam, que trabalham, que estão ali, que se consagraram à obra. Abre a igreja, fecha a igreja, canta domingo, canta quarta, dá aula, estuda, prega, canta. Meu irmão, são pessoas que não são coitadinhos, não. Às vezes, pô, coitadinho do irmão, é um privilégio o irmão fazer parte
dessa lista de vencedor, como aqueles que, olha só o que diz o versículo: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Vai mais além, irmãos. Eles deveriam ter guardado Paulo quando os soldados romanos estavam doidos para matar ele. Arriscaram a sua própria cabeça, deram a vida para fazer com que o evangelho da graça viesse a ser pregado. Saiba que o seu nome está na lista dos vencedores. E aqui interessante, que é Áquila e Priscila. Ora aparece Priscila e Áquila. Quando aparece Priscila, é porque o ministério dela também era um ministério relevante. Áquila, o marido dela, o nome aparece primeiro, depois o do marido, ora o do marido e ora dela, ou seja, eles eram um casal que davam a vida pelo evangelho. Davam a vida pelo evangelho. E cabe aqui, já pode colocar na nossa pauta aí do dia 21, você que quer casar, você que dá a sua vida pelo evangelho, tem que casar com alguém que tem o mesmo espírito que você, que dê a sua vida pelo evangelho, senão dá confusão lá na frente. Olha só o tópico 3 dessa mensagem. Os que chegaram primeiro. Chegaram primeiro está no verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Tem irmãos que, quando você chegou aqui, né, a igreja já estava aqui, mas tem irmãos que foi lá no terraço, tem irmão que carregou a bateria com o pastor Alexandre lá para a casa dele, porque a igreja era num auditório, o auditório era alugado. Aí a bateria estava lá, o teclado, bota na picape, tira da picape, bota na picape, tira da picape. Na doblô, né, pastor? Na doblô, era mais apertadinho ainda. Então tem irmãos que estão lá, que estão desde o início. Precisa também ser honrado. Você que tem a sua célula, você líder, olha, honre o líder, o irmão que está com você desde o início. Lembre dele, porque você, meu irmão, está na lista dos vencedores. Os que trabalham muito. Ué, pastor, tem os que trabalham e tem os que trabalham muito. Olha só que coisa tremenda. Versículo 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Tem irmãos que trabalham. Mas tem irmãos que trabalham muito. É a irmã Maria. Vem desde Maria e Marta, né? A Maria, irmã de Marta. O pessoal reclama que ela, você escolheu Maria. Jesus até falou para ela, Maria, Marta escolheu a melhor parte. Mas ela deve ter falado assim, mas se eu não preparo o jantar, vocês vão ficar com fome. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque aqui tem a irmã Maria, tem a irmã Jaci, tem a irmã Iraci, tem várias Marias aqui, irmãos, várias irmãs que trabalham, e trabalham muito. Às vezes você pensa que ninguém está te vendo, é um trabalho, olha, que às vezes passa desapercebido, mas você está na lista dos vencedores. Outro irmão, outra característica, está no verso 7. Saudai Andrônico e Júnias, que nome bonito, hein? Meus parentes, os quais são notáveis, companheiros de prisão. Eu vou focar aqui, esses irmãos são companheiros de prisão. Olha, irmãos, como esses irmãos aqui, todos são importantes. Na verdade, essa lista, todos são importantes, irmãos. Olha, vou só abrir um parênteses aqui. Quando a gente faz um apelo aqui, e uma pessoa se converte, o Ezequiel,
Teve um dia aqui, teve um culto aqui, ele está aí, no nosso meio, Ezequiel. Tem um outro baixinho também, um branquinho que estava com a moto. Ele veio aqui à frente, numa ministração que eu estava aqui pregando. Eu fico todo feliz, que quando eu prego, eu pergunto se tem alguém que quer entregar sua vida para Cristo, eu fico maravilhado. Mas não foi eu que ganhei aquela vida sozinho. Um irmão evangelizou. Às vezes um irmão de outra igreja que você nem sabe, ele falou para você: rapaz, procure uma igreja evangélica próximo da sua casa, Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Aí umas 10 pessoas falaram com aquele irmão. Aí o irmão já estava com a boca aberta, com a isca agarrada já na garganta, eu só puxei a vara. Aí veio aquele peixe. Você acha que o galardão é só meu? O galardão é de todos, irmãos. Às vezes aquele irmão foi impactado por um abraço que ele recebeu, foi impactado por um lanche que ele recebeu de alguém que não sabe falar muito a respeito de Jesus, mas preparou um lanche e falou assim: meu irmão, toma esse lanche aqui, eu fiz para você com carinho, que Deus te abençoe. A semente foi lançada. Então todos são importantes. Essa lista ela vai concluir, essa mensagem ela conclui dessa forma: não tem ninguém mais ou menos importante na obra de Deus, irmão. A obra de Deus ela é extraordinária, ela tem o seu lugar, a sua ferramenta, o seu jeito de ser, da sua forma, como Deus te usa. Então não se sinta menosprezado, não se sinta angustiado, não pense que não tem vaga para você. Esse exército aqui é o único exército que não tem excesso de contingente. Aqui ninguém sobra, irmãos. E sobrou não, tem vaga para você na obra de Deus. O que eu posso fazer, pastor? Não, vem para cá, vem, se coloque à disposição, seja um voluntário, porque Deus há de usar você na obra de Deus, meu irmão. Agora vamos voltar aqui, versículo 7. Esse texto aqui, irmãos, não, é o 7 ainda, é o 5. Os que passaram por pressão junto com você. O apóstolo Paulo foi preso, e teve irmãos que foram presos juntos com ele. Pastor, mas a gente não está vivendo isso. Olha, irmãos, todo líder, todo pastor, ele passa por pressão, irmão. Passa por um momento de pressão total. Você já viu uma panela de pressão quando ela está no auge? Tu não tem que ter cuidado, tu não pode chegar muito perto, que tu tem que ter habilidade. Mas tem gente que quando vê o pastor na pressão, faz igual fizeram com o apóstolo Paulo. Não, você é discípulo do apóstolo Paulo, daquele que está preso? Não. Eu não sirvo mais ele não quero saber mais disso não. Finge que nem conhece. Mas eu dou graças a Deus, porque em momentos de pressão, tem pessoas que estão pertinho da gente para nos ajudar, para vencer, para suportar a pressão. Estamos juntos, pastor. Estamos juntos, líder. Estamos juntos, varão. Vamos embora. Nós estamos vivendo um momento de pressão no louvor. Sim ou não? Estamos. Eu já estou profetizando, onde eu vejo uma criança, um jovem, eu falo: tu vai ser baterista, tu vai ser tecladista. Momento de pressão. Mas nós temos o melhor louvor dessa área aqui, todinha aqui, é essa igreja aqui que tem o melhor louvor, meu irmão. Vocês são abençoados. Quando vocês sobem aqui e tocam o violão, Deus usa. Eu vi o Lucas tocando aquele violão ali, parece até que o microfone estava dentro daquele violão, e vai para o outro. Falei, tremendo. Falei, que alegria, é isso aí. Está vencendo a pressão. Por quê? Eu tenho que estar com ele na pressão, eu tenho que estar com o meu pastor na pressão. Porque todo mundo, quando está na pressão, meu irmão, não quero não, foge. Não quero saber disso aí não. Vai continuar tocando, vai continuar pregando, vai continuar naquela igreja? Vai sim, porque o seu nome está na lista dos vencedores, aqueles que passam pela prisão junto com o seu líder. 6, os que são vencedores, são amigos, irmãos. Olha só, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor.
Irmãos, esse camarada aqui, ele não precisa fazer nada. Paulo não falou que ele fez nada, ele falou que é só meu amigo. Não precisa fazer nada na igreja, mas é amigo. Pessoa que não está aqui para apontar o seu erro, não está aqui para falar do seu erro, da sua dificuldade, está ali para te apoiar. Estou contigo, sou seu amigo. Verdadeiros amigos te levam à presença de Deus. Tem que ficar ligado nisso aí também, porque se você tem um amigão, mas ele te tira da presença de Deus, não pode ser seu amigo. O seu amigo, ele te conduz à casa do Senhor. O seu amigo, ele te conduz à presença do Emanuel. O seu amigo, ele te conduz à presença, meu irmão, de Deus. Ah, ele é meu amigão, meu confidente. Como? Se o conselho que ele vai te dar é para abandonar a Cristo, para você pecar, para você fazer besteira, não pode ser seu melhor amigo. O seu melhor amigo, ele vai te conduzir à presença de Deus. Os que cooperam com a obra. Olha só, mas todos não cooperam. Tem coisa, irmãos, como eu falei, que não tem muita relevância. Não tem relevância no mundo, mas Deus está olhando para você. Deus conta com a sua obra. Deixa eu te dar uma palavra aqui, revelada, que vai direto ao teu coração. Meu irmão, você que pensava em desistir, em abandonar a obra de Deus, você que acha que o que você está fazendo é coisa pequena. Às vezes a tua célula só tem 2 irmãos. Ah, que eu vou cuidar de 2 irmãos? Estou cuidando de 2 irmãos só. Estou cuidando do Richard. Poxa, só ele. O apóstolo Paulo foi cuidado por Ananias, irmãos. E Ananias teve que receber a revelação do Espírito de Deus para cuidar de Paulo. Poxa, imagina. A célula com ele, Paulo e Ananias. Poxa, a minha célula. O Espírito Santo falou, vai lá, meu filho, vai lá, na rua direita. Se não está aqui, se eu errar, vocês, pior que está gravando, né? Vai lá na rua direita, lá em Atos dos Apóstolos. Você vai cuidar agora, a tua casa agora, você vai discipular Paulo. 2 só, irmãos. E foi Paulo. Isso, tudo que a gente falou aqui no início. Quem cuidou de Pedro, quem cuidou de Paul e Yang-Chu, quem cuidou do pastor Ricardo, quem cuidou do pastor Alexandre, quem cuidou de homens extraordinários, meu irmão. Então, pequenas coisas, você coopera com a obra, meu irmão. Na obra de Deus tem espaço até mesmo para as pequenas ações. Você é importante para Deus. Você está na lista dos vencedores. 8. Os que são íntegros. Isso aqui é tremendo. Está no verso 10. Outro irmão aí na lista. Saudai. Como é que é esse mistério aí? Ápeles. Aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Aprovado. Essa palavra aprovado no grego significa dokimos. Olha só, hein? Dokimos. O que era um dokimos? Era uma moeda verdadeira. Não tinha sistema bancário naquela época. As moedas eram cunhadas, não eram redondinhas como é a nossa aí hoje. Então, outras pessoas faziam moeda. Ele pegava uma moeda aprovada, verdadeira, perfeita, né? Uma moeda pesada, que passou pela balança, certinha, e servia de espelho para as outras moedas. Porque, vamos supor que uma moeda tivesse 12 gramas. Como não era perfeita, fazia uma moeda falsa com 8 gramas, 10 gramas, arrancava um pedacinho e ninguém passava desapercebido. Mas tinha o dokimos, o aprovado, que quando olhava para um e olhava para outro, botava na balança e falava, essa moeda está faltando. E esse irmão, ele tinha esse dom aí, meu irmão. O dom de quê? De ser aprovado, de ser espelho.
Ele era referência, era uma referência. Ele tinha qualidades, demonstrava, né, através das suas ações, como espelho, Cristo. As suas pegadas eram ali, sempre procurava espelhar Cristo. E esse irmão também está nessa lista aí. Um homem que deu provas da sua realidade em Cristo. Gente que não tem falsificação. Foi aprovado em Cristo, foi aprovado entre os irmãos. Gente que não paira dúvidas sobre o seu caráter. Esse irmão era assim, irmãos. Você é assim. Você está na lista desses vencedores. Os que são parentes estão com você na obra. Romanos 6. Ter parente na obra também é tremendo. Às vezes a gente honra muito mais os de fora do que o parente que está conosco na obra. E a gente está aqui recebendo esse alerta de Deus. Olha, meu parente, ó, saudai meu parente Herodião. Manda um abraço lá para ele. Que serviu comigo na obra, me ajuda. Ter parente na obra é algo fantástico, irmãos. Já imagina tu chegar numa igreja e a pastora... Não vou lá para a igreja do pastor, não. Acabou a igreja. Os filhos, ter os filhos na obra, eu fico feliz demais. Eu até aperto eles, vai para a bateria, vai tocar bateria, aprende aqui, isso, faz aqui, tem que trabalhar. Mas eu dou glória a Deus, eu vejo a Ana Clara aqui. Eu nunca ia dançar, meu irmão, na frente de ninguém. Eu fiz ela, falei, meu Deus. Está o Natan aí, trabalhando com o nosso amigo poliglota. Dá graças a Deus, meu irmão, pelo seu parente estar servindo a Deus com você. Os que trabalham no Senhor, olha só esse verso, já está assim, ó, saudai Trifena e Trifosa. Será que eles eram gêmeos, irmãos? Verso 12, os quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Tem os que trabalham e tem a estimada, irmãos. Você é estimado e não sabe, meu irmão. Deus olha para você de forma diferente, você está aí com a cabeça baixa, choramingando à toa, pare com isso. Trifona e Trifosa, duas irmãs serviam, trabalhavam, única e exclusivamente pelo Senhor. Esse é algo precioso demais. Gente que não está esperando recompensa de homens. Sabe por quê, meu irmão? Essa lista de vencedores... Pastor, eu tenho que fazer parte dessa lista de vencedores, eu já faço parte. Trabalhe para Deus. Não trabalhe para o homem. Trabalhe para Deus, irmãos. Olha, tem aquela Kombi. Pastor, sabe que eu já dirigi muita Kombi, né? Lembra na Kombi branca? E sabe que hora terminava o culto lá? Só lembra, né? Que hora que terminava o culto lá? Lembra, Leandro? 11 horas, cadê o Xandão? O culto terminava 11 horas, eu dirigia a Kombi, irmãos. Eu vejo o Kombi hoje, eu chego até a tremer assim. Falei, não, senhor, envia trabalhadores para a tua obra, Xandão, Deus abençoe a vida do Xandão. Meu pai, irmão, vamos aplaudir aí pela vida do Xandão nessa Kombi aí. Em nome de Jesus, Senhor. Quer ver outra missão? É na outra igreja. Isso é no outro ministério. Que eu era diácono. Eu fui obreiro, fui diácono, meu irmão. Gente, eu já levei até uma gravata na Kombi. O culto terminava à tarde, eu sempre levava uma irmã mais cedo em casa. Teve um dia que eu mudei a rota. Levei ela por último. Aí eu estou vendo ela braba, agitada ali atrás, o que houve? Você me levou por último, me gravou, me deu uma gravatada. Aí meu Deus, fechar a igreja, pastor. Fechava a igreja. Leandro,
E o pastor fazia gabinete que hora, Leandro? Limpar nem fala. Puxa vida! Vamos mudar aí. Não, Gleice. Então, irmãos, olha, você é importante, irmãos. Porque hoje você dirige, amanhã o outro dirige, você vai cooperando. Saia dessa mormidão, venha para a lista dos vencedores, venha trabalhar, meu irmão, seja incluído nessa lista. Mas o que eu posso fazer? Que isso, meu irmão? Ficar ali na recepção, é uma maravilha, receber os novos irmãos que estão chegando. Isso é bênção demais. Olha, aí já virou culto já de doutrina, né? Olha, irmãos, preste atenção. É a lista dos vencedores. A irmã está na cantina, a irmã está na limpeza, e a irmã está na recepção. Sabe por que ela está em tudo? Inclusive na recepção, inclusive porque você não quer estar em nada. Aí a irmã faz tudo. Aí quando a irmã ainda recebe um presente, fica de bico grande. Saia, meu irmão, procure alguma coisa para fazer. Vamos nos engajar nessa obra. Venha para a lista dos vencedores. Eu já profetizo, você está na lista dos vencedores. Terminando, não quase, estou no 11, são 13, para você ficar em paz aí, são 13. Os que são como mãe para nós, puxa vida. Quando fala assim, mãe, você pensa em quem aqui na igreja? Eu sou pastor, às vezes, não sou mais, né? O líder da cozinha. O líder da cozinha, o almoço é de 1 às 2. Mas mãe segue esse horário? Mãe não segue esse horário. De 1 às 2, acabou o almoço. Vem alguém, 2h30, ela vai fazer um negócio para você diferente. É mãe, cara. Isso também é um ministério, cara. Porque olha só o que diz o versículo. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Que isso, meu irmão? Vou dar outro exemplo dessa mãe. A gente estava assando o bolo lá no sítio, uns 10 tabuleiros de bolo, tudo assadinho, o cheiro vai longe, irmão. Quem é que gosta de bolo quente, assim, saindo na hora como eu? Eu adoro bolo quente. Quer me deixar feliz, Getúlio, de vez em quando, fazia isso, começou a trabalhar, glória a Deus. Pastor, vem para cá, acabei de fazer um bolo, já ligava antes, já chegava lá, o bolo saía. Poxa, irmão, mas o bolo era para servir de manhã, não era para servir à noite. O pastor brabão, né? Não pode. Eu estou com fome, toma biscoito de maisena. E o bolo? A mãe olhava assim para a cara da mãe. Poxa, pastor, tadinho dele. Aí eu fingia assim, embora, para não ver o crime. Quando eu voltava, estava o irmão lá, todo feliz, comeu um pedacinho de bolo quente. Não, o senhor também já foi lá. Não, mas ela fazia isso com todo mundo. Não era só com o pastor filho, não. O Paulo está falando que a mãe de Rufo era mãezona de Rufo, mas era a mãe dele também. Irmãos, e mãe é um ministério. Olha, tem uma mãe aqui que é a mãe mais linda que eu já conheci nessa face da terra. Ela é pós-doutorada não, eu exagerei, né? Pós-graduada, formada. Meu irmão, ela é uma habilidade que eu não tenho. Se cai uma folha escrita, uma receita do médico, cai no chão, ela já pega a receita do chão e já fala, é de 2 em 2 horas tal remédio, de 8... Uma habilidade tremenda na leitura, escreve, autora de livro, mas quando vai fazer uma entrevista de emprego, algumas vezes já ficou em casa, saiu do emprego, voltou para o mercado de trabalho depois de alguns anos, aí está no currículo dela lá, o que você faz hoje? A entrevistadora pergunta, eu sou do lar.
Aí cai o semblante da entrevistadora assim, ué, do lar? Você não faz nada não? Você é à toa? Como se mãe fosse algo à toa. Está na lista dos vencedores. Está na lista dos vencedores, mãe. Você que deixou, se abdicou para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu marido, do ministério do seu marido. Você é especial, está na lista dos vencedores. E é pago em dólar, porque ela é dólar, recebe em dólar. Você é mãe, rapaz. Porque o mundo não valoriza. Mas o apóstolo Paulo está aqui falando, usado pelo Espírito Santo, olha, você é vencedora. Faz o quê? Como se não fizesse nada em casa, né? Vamos embora. Está na lista dos vencedores. Os que se tornaram pastores e líderes. Glória a Deus. Saudai a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Está vendo? Esses irmãos eram líderes de célula, ou líderes de alguma forma, e se reuniam, pessoas se reuniam com ele. A gente precisa, irmãos, dentro da nossa estrutura, a gente precisa de líderes. Junto com o tópico 3 aí, que a gente já... Vamos orar por você? Os que recebem a célula em suas casas, também está na lista dos vencedores. Olha o versículo, saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Se reúnem aonde? Se não tinha igreja naquela época, não tinha templo. Templo é uma invenção do 4º século, irmãos. 4º século só. A igreja ficou os primeiros 4 séculos se reunindo nas casas. Na estrutura nossa de célula, se não houver a figura do anfitrião, a gente está perdido. Então, quando você líder, nós que estamos lá, indo na casa do irmão todo dia, toda terça, né, toda quarta ou quinta, nós estamos nos reunindo lá, nós temos que honrar os nossos anfitriões. Honrar. Olha, pastor, o que eu posso fazer? Eu não sei, se você puder abrir a sua casa, você vai estar entrando para a lista dos vencedores. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você. Eu já fiz o apelo aí no meio do culto. Qual o apelo, pastor? Você se enquadrou em uma dessas 13 características aí? Se você se encontra na lista dos vencedores, ah, pastor, eu estou aí, pelo menos uns 5 aí, eu estou aí na lista. Amém, irmãos. Eu quero orar por você, porque todos precisam saber, a casa precisa estar cheia, e todos são importantes na obra de Deus.